ia com ele uma grande multidão, e voltando disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer o pai, e a mãe, e a mulher, e os filhos, e os irmãos, e as irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois que haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos, glória a Deus, que a virem, comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que está contra ele, ou 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda os embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois qualquer que de vós não se renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele for degenerar, glória a Deus, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para monturo. Lança fora. Quem tem ouvido para ouvir, amém? Levanta suas mãos para o alto. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Oh, glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Fecha os teus olhos. Volte seu coração para Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio que o choro dura uma noite, mas a alegria, irmãos, ele vem pela manhã. Eu creio que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, graças damos a Ti, ó Pai. Senhor, nós queremos agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito. Queremos agradecer, ó Pai, por ter nos segurado em nossas mãos todos esses santos dias, meu Pai. Senhor, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, meu Pai, e podemos dizer que até aqui o Senhor tem sido conosco. Até aqui, meu Deus, o Senhor tem pelejado ao nosso favor. Até aqui, meu Deus, as Suas mãos têm segurado em nossas vidas, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, que as Suas mãos, ó Deus, continue sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, meu Pai. Que o Senhor, nesta noite, meu Deus, possa curar, possa libertar, possa salvar, transformar a vida, possa alegrar, meu Deus, o que chora, possa levantar o caído, meu Pai, possa abrir porta, meu Deus, aleluia, possa curar o enfermo, possa, Senhor, meu Deus, sempre da vitória, em nome de Jesus. E a igreja diz:
irmão. Bate palma e dá glória a Deus. Agora é a vez das irmãs bater palma. Bate palma e dá glória a Deus, irmã. Bate palma e dá glória a Deus, irmã. Essa passagem maravilhosa, né? Acerca aqui da providência que o Senhor nos traz essa noite. Glória a Deus. Jesus, depois, louvado seja Deus, ele ter curado, né, irmãos? Louvado seja Deus, ele ter libertado. Ele começou então a falar sobre também a grande ceia, né? Onde ele tinha chamado muitas pessoas, mas muitas pessoas tinham desistido. Louvado seja Deus. Então, ele voltou a falar acerca da providência, né, irmão? Louvado seja Deus. Ele voltou a falar acerca da providência de Deus, dizendo, glória a Deus, aleluias, que louvado seja Deus, tinha uma grande multidão com ele, louvado seja Deus. E ele disse então, olha, na verdade tem essa grande multidão, esse grande povo que está junto comigo, que está perto de mim. Mas Jesus sabia que muitos estavam ali, né, por emoção. Muitos estavam ali porque tinha visto, né? Louvado seja Deus, ele multiplicar os pães. Louvado seja Deus. Então, muitos estavam ali, glória a Deus, aleluia, por emoção, por algum interesse. Mas tinha alguns, né, irmãos, que estavam ali, louvado seja Deus, porque tinha descobrido, tinha achado, tinha encontrado em Jesus tudo aquilo que ele procurava e necessitava. Todos dizem glória a Deus. Então, Jesus sabia disso. Ele conhece os nossos corações. Deus conhece os nossos corações, né? A Bíblia fala que ele conhece, que ele sabe de tudo que nós precisamos antes de pedirmos. Mas é por isso que nós temos que pedir, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E muitos ali não estavam buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Muitos buscavam o seu próprio interesse, ou muitos buscavam a necessidade, né, irmão, de saciar a sua fome, a sua sede. Outros tinham que ir porque eram obrigados de repente pelo pai e pela mãe, vamos dizer assim. E a Bíblia nos fala que então Jesus falou, olha, que aquele que não deixar o pai, a mãe, a casa, o irmão, a irmã, a esposa, né, os parentes, por amor de mim, não é digno de mim. Quem está me entendendo diz glória a Deus. E ele ainda diz, olha, louvado seja Deus, que qual é o homem que quer edificar uma torre, não se assenta primeiro para ver os custos, para fazer a planilha, para ver, louvado seja Deus, né, quanto que ele vai gastar, porque depois que ele colocar os alicerces e não poder, ele vai sofrer, né? Louvado seja Deus, escárnio dos outros e alguém falar, olha, ele começou e não pôde acabar. E qual é o rei? Qual é o rei que indo uma guerra contra um outro rei, não se assenta primeiro com os conselheiros e vê se com 10 mil ou se com 20 mil ele pode ir à guerra? E se ele vê que não pode, então ele manda o embaixador na frente e faz então, louvado seja Deus, menção de paz. Todos dizem glória a Deus. E o Senhor ainda continua dizendo, louvado seja Deus, né, bem claro, falando, glória a Deus, aleluias, que aquele que não deixar tudo por amor a ele, não é digno dele, que aquele que não carregar a sua cruz, não pode ser discípulo dele. Louvado seja Deus. Então o Senhor vem nos trazer nessa noite acerca da providência, acerca da necessidade, irmãos, de fazer um pacto com o Senhor, de aceitar a Jesus, de voltar o seu coração para o Senhor, de negar a si próprio e servir ao Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. O Senhor está dizendo que aquele que não deixar o costume do pai, que aquele que não deixar o costume da mãe, que aquele que não negar as suas próprias vontades, que não negar, ou seja, que não deixar o costume do irmão, o costume da irmã, o costume da esposa, do esposo, não pode ser discípulo dele. Aquele que não negar a sua própria vontade, os seus próprios desejos, não pode ser discípulo dele. Aquele que não carregar a sua própria cruz, não pode ser discípulo dele. Louvado seja Deus, porque, irmãos, para ser discípulo do Senhor, tem que negar a si mesmo, tem que negar, louvado seja Deus, os desejos, a vontade, o costume da casa, para servir ao Senhor. Louvado seja Deus, e é por isso que muitas pessoas não querem aceitar Jesus, porque eles não querem negar a si mesmo. Eles não querem negar a sua própria vontade. Eles não querem negar o seu próprio eu.
Então, o que ele faz? Ele vai se aceita e já começa a pensar. Eu aceito a Jesus, ali, né? Chegar lá perto de casa, irmão, você quer vai rir de mim. Né? Vai falar, né? Alguns falam até assim, Pai do Senhor, irmão. Por que, irmãos? Louvado seja Deus, eles não conseguem passar essa situação. Eu vou aceitar a Jesus, vai chegar lá em casa, né? Vai chegar lá perto de casa, os meus colegas vão rir de mim. Não, agora ele é crente, né? A esposa, o esposo agora ele é crentinho. Então, chega nessa hora, a pessoa não consegue suportar. A pessoa não consegue, louvado seja Deus, negar. A pessoa não consegue suportar a provação, essa luta, essa dificuldade. Aí ele vai se acender e começa a pensar. Começa a pensar nas lutas. Começa a pensar que ele não pode mais no punk. Começa a pensar que ele não pode mais no pagode. Começa a pensar que ele não pode mais fazer tanta coisa que ele fazia. Ele não consegue negar a si mesmo. Ele então, louvado seja Deus, ele faz semelhante ao rei, ao conselheiro, e começa a pensar um monte de coisa. Mas aquele que não tomar a sua cruz para servir ao Senhor não pode ser discípulo do Senhor. Para seguir a Deus tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e servir ao Senhor. Aleluia! É necessário negar a si mesmo, negar os desejos carnais, negar a prostituição, o adultério, negar a televisão, negar os filmes, negar, louvado seja Deus, o mundo, o pecado. E muitas pessoas não querem fazer isso. Eles não querem negar. Eles não querem passar luta dentro da sua casa. Ele não quer passar luta no seu trabalho. Louvado seja Deus, ele não quer. Então ele não aceita Jesus. Ele, louvado seja Deus, ele não retrocede, ele não volta para Cristo o seu coração. Glória a Deus, aleluia. Porque ele começa a olhar as lutas, começa a ver as dificuldades, começa a ver as provações e começa a pensar 1 milhão de coisas. Louvado seja Deus, mas uma só coisa nós temos que fazer é aceitar a Jesus como Salvador, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Porque no final desse caminho tem uma vitória, tem uma esperança, tem uma coroa de glória esperando para aqueles que correm até o final. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? O que adianta o homem ganhar, louvado seja Deus, tudo nesse mundo e perder a sua própria alma? Porque nesse mundo não vamos levar nada. É como está escrito: nu eu vim e nu eu voltarei, dizia Jó, e bendito seja o nome do Senhor. Porque nós não temos que ajuntar tesouros dessa terra. Louvado seja Deus, irmão, mas não, você pode ter os seus bens, você pode ter o seu dinheiro guardado no banco, você só não pode colocar acima do Senhor. Porque é o primeiro mandamento da lei: amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. E muitas pessoas não conseguem negar isso. Não conseguem negar a si mesmo. Não conseguem negar o seu eu, os seus desejos, as suas vaidades. Ele não consegue negar. Às vezes ele até vem na igreja, até recebe cura, até se sente bem, mas não consegue negar os desejos carnais. Não consegue negar o mundo, irmãos. Louvado seja Deus. E Jesus está falando isso acerca dessa providência. Glória a Deus, aleluia. Que nós temos que deixar tudo. Que nós não podemos olhar para a direita e nem para a esquerda. Nós temos que deixar tudo. Nós temos que deixar, louvado seja Deus, os nossos desejos, as nossas vontades, o costume da nossa família, o costume desse mundo, e seguir ao Senhor. Porque no final, irmão, louvado seja Deus, nós vamos receber uma coroa de glória. Nós vamos estar, louvado seja Deus, garantido de poder sentar ao lado do Senhor. Mas é necessário negar a si mesmo. Louvado seja Deus, quantos que se perderam, quantos que vão dentro da igreja todos os dias, mas nunca negaram a si mesmo.
E aonde você passar, o Senhor é com você. Você está já, louvado seja Deus, profetizado. Louvado seja Deus, eles estão convosco todos os dias até a consumação do século. E muitos não conseguem negar a si mesmo. Louvado seja Deus, mas é necessário negar a si. Aí começa a pensar. Aí acaba retrocedendo. É como o rei fez, voltou, né? Louvado seja Deus, e continuou sendo escravo. Continuou sendo escravo do outro. Foi lá e fez, né? Louvado seja Deus, condição de paz. Humilhado, sabendo que não está certo. Sabendo, louvado seja Deus, que está sendo prejudicado. Mas foi lá e fez condição de paz, porque não acreditou em si mesmo. Não acreditou que o Senhor, louvado seja Deus, podia entregar a vitória para ele. Quantas pessoas que são assim, irmão, retrocede. É como o Senhor disse, né? Louvado seja Deus, daquelas sementes que caíram pelo caminho. Louvado seja Deus, logo caiu pelo caminho, os pássaros veio e já comeu tudo. Até se alegrou, mas os pássaros veio e comeu tudo. Tem aquele que caiu entre os pedregal, até cresceu raiz, mas não tinha terra, aí murchou, logo vai embora, desvia, e é difícil voltar. É difícil voltar, porque não quer negar a si mesmo, irmão. Não quer passar a dificuldade, não quer passar as provações. Louvado seja Deus, mas o mundo jaz no maligno. E nós precisamos ter o nosso nome escrito lá no céu, no livro da vida, para o grande dia da redenção. Porque vai chegar um dia que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, e é necessário, louvado seja Deus, estarmos com o nome escrito lá no céu, no livro da vida. Não adianta você vir todos os dias na igreja, mas não mudar, irmão. Tem que ter mudança. Louvado seja Deus, você tem que ter, glória a Deus, aleluia, né? Você tem que negar a si mesmo, tem que deixar a vaidade, tem que deixar o pecado, tem que deixar a mentira, tem que deixar o mundo, irmão, tem que deixar a mesa do inimigo e sentar na mesa do Senhor. Tem que vir para Cristo, tem que vir para o Senhor. E se todos ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Louvado seja Deus, é necessário ter uma mudança. Louvado seja Deus, é necessário voltar o coração para o Senhor, negar a si mesmo. As pessoas não conseguem negar a si mesmo, porque ficam olhando para Maria, para o José, para o João, para o Pedro. E nós não temos que olhar para ninguém. A Bíblia nos vai olhar para mim, diz o Senhor. Eu vou sair daquela igreja, não vou daquela igreja, porque ali é falta de amor. Se não é dentro da igreja que tem mais amor, louvado seja Deus, você deixou. Aonde você vai conseguir amor no mundo? Amor carnal? Louvado seja Deus, mais amor, cabe, irmão. Louvado seja Deus, só no Senhor. Só no Senhor. Louvado seja Deus. Se dentro da igreja, glória a Deus, aleluia, é que tem mais pessoas, louvado seja Deus, né, que servem ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que tem amor, e você deixa, aonde você vai conseguir no mundo? Louvado seja Deus, não deixe, irmão, que o diabo venha te enganar. Como diz a Bíblia lá, né, em Hebreus, não deixando as nossas congregações, como é costume de alguns. Louvado seja Deus, tem que congregar, tem que estar reunidos. É como a igreja primitiva, glória a Deus, aleluia, que estava sempre reunida. Louvado seja Deus, e aí é que o Senhor opera, porque o Senhor diz bem claro, dizendo que aonde o assunto for ele, aí ele vai estar no lugar, aí ele vai estar no meio, porque aonde tiver duas ou três pessoas reunidas em meu nome, quando o assunto for eu, aí eu vou estar no meio. Tem que negar a si mesmo, tem que negar os desejos, a vontade, tem que negar o mundo, tem que negar. Louvado seja Deus, porque Deus é amor, né? Deus é misericórdia. Ele manda o sol sobre os justos e sobre os injustos. Ele dá comida para os justos e para os injustos. Você vem dentro da obra, você vem dentro da igreja, louva ao Senhor, bendiz o nome do Senhor. O Senhor te cura, o Senhor te liberta, o Senhor te abençoa, mas o seu coração está longe dele. E existem muitas pessoas que se perderam dessa maneira. O inferno está cheio de pessoas que se perderam dessa maneira, que vieram, que louvaram,
mas que nunca negaram a si mesmo. E aquele, louvado seja Deus, que não negaram a si mesmo, não tomaram a sua cruz, louvado seja Deus, e seguiram o Senhor, não pode ser discípulo do Senhor. Para ser discípulo do Senhor, para entrar na glória, tem que negar o mundo, tem que negar o pecado, tem que negar os desejos carnais e seguir o Senhor em espírito e verdade. É necessário. Louvado seja Deus. Senhor, mas no seu nome apartai-vos de mim, eu vos não conheço. Vós que praticar iniquidade, porque esse povo me louva de lado, mas o seu coração. Amanhã é dia do funk, eu estou lá. Amanhã é dia do pagode, eu estou lá, mas hoje eu vou da igreja. Vocês estão me entendendo, irmãos? Glória a Deus. Me louva de lado, mas o seu coração está longe do Senhor. E a gente tem que negar a si mesmo os nossos desejos carnais para servir ao Senhor em espírito e em verdade. Antes que seja tarde demais, antes que venha o grande dia do Senhor. Foi o que o Senhor, louvado seja Deus, falou naquela outra parábola. Louvado seja Deus, aonde, aquele homem tinha colhido muitas coisas, fez até outro celeiro para colher todas as coisas. Tinha muitas coisas, mas para com Deus ele era um miserável. E a Bíblia fala, o Senhor ainda falou: olha, louco, hoje pedirão a sua alma. E o que tens para apresentar para o Senhor? Vocês estão me entendendo, irmãos? O que tens para apresentar para o Senhor? Tem que negar a si mesmo, irmãos. Tem que negar a si mesmo. Aceitar a Jesus como Salvador. Louvado seja Deus, e acreditar que Deus é poderoso para com você, aonde quer que você for. Por que muitos voltavam para trás no tempo passado? Por causa das perseguições. Hoje também não é diferente. Hoje também não é diferente. Aí de repente ele já começa a ver que o companheiro dentro de trabalho passa luta porque ele é cristão lá no trabalho. Aí de repente ela começa a ver que lá no trabalho dela, da empresa, aquela que é cristã passa luta. Aí ela vai falar: não vou ser cristão não, vou lá fazer paz novamente. E fica na mesma vida miserável. Porque foi o Senhor que disse, sabei vós que é um miserável, pobre, nu, sem a graça de Deus. É necessário negar a si mesmo, seguir ao Senhor, melhor tomar a sua cruz e seguir a Cristo, independentemente. E isso logo passa. Isso logo passa. Louvado seja Deus, não é fácil. Quando eu aceitei Jesus, não foi brincadeira. E para jogar as roupas que eu tinha fora, vixe, foi uma prova. O coração estava naquilo, irmãos. Por isso que muitas pessoas não aceitam Jesus, porque deixam o coração enganar ele. Enganou-se o coração do homem. Para jogar tudo aquilo, irmãos, que não agrada a Deus fora, foi difícil demais. É semelhante a que as pessoas ficam juntando coisa, vai juntando, para jogar aquilo fora, passa até mal. Aí tem que negar a si mesmo. Tem que negar a si mesmo. Tem que negar a maquiagem, tem que negar aquele CD do James Brown, tem que negar tudo, tem que negar tudo. Tem que negar tudo, irmão, tem que deixar tudo. Tem que deixar tudo. Não pode não tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Glória a Deus. Porque não pode sentar nas mesas dos dois senhores. Um você tem que adorar e o outro você tem que odiar. Não pode servir a Deus e o mundo. Um você tem que adorar e o outro você tem que odiar. E muitas pessoas querem servir a dois. Quer vir de noite na igreja, dar glória a Deus, mas no outro dia, louvado seja Deus, está na prostituição, no adultério, nos jogos, nos tigrinhos, na bagunça, no funk. Nós temos que deixar tudo, irmãos. Aquele que não deixar tudo por amor de mim, não pode ser meu discípulo, diz o Senhor. Não pode ser, louvado seja meu discípulo. Levanta a mão e dá glória, porque Deus está falando de alguém. Leve-se a si mesmo, siga-me, e terás a
Louvado seja Deus. Deixa tudo. Ah, Senhor, espera que eu vou lá despedir dos meus pais. Não pode ser meu discípulo. Não pode olhar para trás. Foi o que aconteceu com Saulo. Olha a história de Paulo. Quando o Senhor se manifestou na vida dele ali no caminho de Damasco, que ele ficou cego, depois que Ananias orou por ele lá, louvado seja Deus ali, glória a Deus, aleluia, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, se me foge a memória, a Bíblia nos fala que quando então Ananias orou por ele, que a vista dele voltou, ele ficou ali alguns dias, e dali ele foi pregar o Evangelho, depois de 15 anos, que ele voltou para casa. 15 anos depois, porque ele falou: eu não consultei a carne e o sangue. Louvado seja Deus, foi 15 anos depois que ele voltou para casa. Ele seguiu o caminho que o Senhor tinha proposto. 15 anos depois que ele voltou para ver o seu pai e sua mãe. Louvado seja Deus. É assim também, irmãos. Tem que deixar tudo, sem olhar para trás. Não pode fazer igual a mulher de Ó, ficar lembrando das coisas. E olha que ela nem precisou virar e olhar para trás. Ela só ficou lembrando. Ai, meu carro, ai, meu moto, ai, minha casa, ai, não sei o que lá mais, ai, meu namorado, ai, minha mãe, ai, não sei o que lá mais. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Tudo, louvado seja Deus, esse discurso. Glória a Deus, aleluia. Mas é assim. Aquele que não pode ser assim, não pode ser tudo, não pode ser discípulo. Glória a Deus, aleluia. E não se preocupar. Ai, irmão, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas você tem Cristo. O Senhor não nos chamou para ser rico nessa terra. O Senhor nos chamou para herdarmos a vida eterna. O Senhor nos chamou para herdarmos vida eterna. Porque Ele diz: olha, o Filho do Homem, louvado seja Deus, não tem nem aonde reclinar a cabeça. Louvado seja Deus. Ele não tinha onde dormir. Ai, irmão, mas eu moro de aluguel. Louvado seja Deus, Jesus nem isso não tinha. Ele conseguiu, né? Foi fazer a obra de Deus. Quantas vezes o povo ia dormir, ele ia para o monte passar a noite e de manhã descia pregando o Evangelho. E os discípulos juntamente com ele. Vocês estão me entendendo, irmãos? Tem que negar a si mesmo. Tem que tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. A luta está difícil, está chorando, está gemendo, está sofrendo. Toma a sua cruz. E não vem com esse negócio de cortá-la pela metade, não. Louvado seja Deus, toma a sua cruz. Glória a Deus, aleluia. Chorando, sorrindo, padecendo, sofrendo, passando dificuldade. Louvado seja Deus, comendo pedaço de galinha, ovo, arroz, puro. Vamos servir ao Senhor, porque o dia isso vai acabar. E nós vamos estar juntamente com o Senhor. Um dia nós vamos estar com o Senhor. Louvado seja Deus. Ai, irmão, mas aquela família lá nem serve ao Senhor, né? E eles têm isso, tem aquilo outro. E eu disse: a Deus, eu não tenho. Mas o que eles têm, você não tem. Louvado seja Deus, mais o que você tem, eles também nunca vão ter. Que é a presença do Espírito Santo. Eu não sei quem um dia aceita Jesus. Porque o que adianta o homem ter tudo, mas não ter Cristo no coração. E as coisas nessa terra são, né, irmão? Louvado seja Deus, são coisas que perecem. Mas as coisas em Cristo é permanente, são eternas, já está reservada, já está guardada. Louvado seja Deus. Não pensa, glória a Deus, em cortar a sua cruz. Não pensa em voltar para trás. Louvado seja Deus. Não pensa, glória a Deus, aleluia, como aqueles pensaram demais e acabaram fazendo, né? Louvado seja Deus, até mesmo paz ali com aquele que estava oprimido. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, com Satanás, com o mundo. Nós não temos, louvado seja Deus, jeitinho. Nós não vamos, louvado seja Deus, fazer missão de paz, não. Porque a nossa paz já está em Cristo. Não vamos voltar para trás. Não vamos o exército está colocado e o Senhor que vai na frente. É necessário então servir a Deus sem olhar para o lado, deixar a vaidade. Outras pessoas que não aceitam Jesus por causa da vaidade, irmão. Ah, se não colocar um cinto, não vai. Ah, se não fizer isso, não vai. Foi o que Paulo falou, que a beleza delas tem que estar no interior. Uma mulher santa que serve a Deus. Está na Bíblia. É Bíblia.
Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Ah, irmão, mas não precisa dar feio também, não. Pode dar arrumadinho. Não é verdade, irmão? Pode dar arrumadinho. Louvado seja Deus, né? Porque você está em Cristo, nova criatura é. Glória a Deus, aleluia. Mas tem que negar a si mesmo. Tem que negar os desejos de servir a Deus. Tem um nome escrito lá no céu, no livro da vida, irmãos. Porque bem-aventurados são aqueles que têm o seu nome escrito lá no céu, no livro da vida. Ou seja, feliz. Porque esses tais não passarão pelo juízo final. O juízo final era para a condenação. Louvado seja Deus, o juízo final é para a condenação. Louvado seja Deus, e nós precisamos estar firme, sem cortar a nossa cruz, sem voltar para trás, negando todos os dias, né, irmãos? Louvado seja Deus, o cristão tem que negar a si mesmo, todos os dias. Tem que negar a si mesmo. É igual eu falo, porque a Vera, o incrível Hulk, todo dia está batendo na porta, esperando uma oportunidade para pegar e fazer aquele estrago. Temos que vigiar todos os dias. Temos que vigiar todos os dias. Temos que dizer não ao desejo carnal todo dia. Temos que dizer não ao pecado todo dia. Por amor a Cristo. Negar a si mesmo.